Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez, muito bem-vindos aos nossos telespectadores. Feliz Ano Novo. Nós somos a cadeia de televisão online Boas Novas TV Estúdio. Hoje vamos ter um convidado especial, que é o Dr. Bernardo Gila. Muito bom dia, doutor. Bom dia, Bom muito obrigado. ano. Obrigado e um extensivo bom dia a todos os internautas, não é? Todos que nos acompanham neste lindo e maravilhoso programa, não é? E feliz ano novo para a doutora, não é? Obrigada igualmente, doutor. Desejo muita prosperidade. Eu recebo em nome de Jesus, eu mesmo para o doutor. Muito obrigado, obrigado. Okay. Bem, hoje vai ser um bocado diferente daquilo que nós já trazemos. Vamos começar com um programa, com um tema novo, que é o Eterno Aprendiz. E vamos falar mais sobre saúde. Saúde na vertente da parte natural, que o Dr. Bernardo é médico naturopata. Então, hoje nosso tema vai ser causas e consequências da obstipação. De vulgo, que a gente chama, não é? Prisão de ventre. Então, dizer que será passada de 15 em 15 dias, é um programa que será passado de 15 em 15 dias, e vamos saber mesmo o que é obstipação, o que é prisão de ventre, quais são as consequências, como é que nós apanhamos, o que é que nós devemos fazer, o tratamento, tudo isso. Nós temos aqui o Dr. Bernardo Gila, que é especialista. Eu, em particular, sou uma pessoa que ainda estou à procura desta fase, porque nós sabemos que o intestino é o nosso segundo cérebro. Mas para a gente começar, não vamos dar muitas voltas. E como somos uma cadeia de televisão cristã, nós temos que começar com oração. E então temos que dar graças a Deus, temos que agradecer ao nosso soberano. E para isso eu vou convidar ao Dr. Bernardo, que está aqui hoje, para nos brindar com uma oração, então, antes do nosso começo. Doutor, esteja à vontade. Eu agradeço. Então, vamos orar, vamos inclinar as nossas cabeças. Amém. E vamos pedir a orientação divina. Amém. Ok. Oremos então, Senhor. Obrigada, Jesus. Nosso soberano Criador. Obrigada, Pai. Louvado e exaltado seja teu nome para todos de sempre. Aleluia. Nesta hora, querido Pai, nós te agradecemos. Te agradecemos pela vida, te agradecemos, Senhor, pela saúde, te agradecemos pelo sol que brilha. Aleluia. E nós te agradecemos por estarmos aqui nesta hora, transmitindo conhecimento e informação para todas as famílias angolanas e não só, no mundo todo também. Obrigado, Senhor. Senhor, pedimos a presença do teu Espírito, de tal maneira que possa nos revelar as palavras sábias e que possamos com estas palavras curar as pessoas do outro lado. Aleluia. Senhor, nós te suplicamos com fé, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, como tudo, tem uma base bíblica. Nós temos a base bíblica do livro de Êxodo, capítulo 23, verso 25. E depois vamos ler também 3 de Pedro. Então, a nossa base bíblica para falarmos de obstipação, até porque Deus não nos fez doente. Eu costumo dizer que de Gênesis a Apocalipse não tem farmácia. Nós, o ser humano, é que inventamos as farmácias, porque, pronto, estamos no mundo e temos leis a cumprir que está no mundo. Mas então vamos já abrir as nossas Bíblias e ler no livro de Êxodo, capítulo 23, verso 25, que diz assim: Preste culto ao Senhor, o Deus de vocês, e Ele os abençoará, dando-lhes alimento e água. Tirarei a doença do meio de vocês. Tirarei a doença do meio... Doutor, tirarei a doença do meio de vocês. Isso é muito sério. Então, e depois vamos aqui em 3 João. 3 João tem um único capítulo. Os nossos telespectadores vão dar conta. 3 João, então, no seu verso 2. Diz assim: Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. A nossa alma são as nossas emoções.
Então nós precisamos que as nossas emoções estejam bem. Eu, se estiver doente, com a minha emoção completamente devastada, eu não estaria aqui. Então, doutor, base bíblica, o que esses dois versículos nos têm a dizer? Olha, o doutor é cristão, hein? O doutor é cristão. A nossa cadeia de televisão é cristã. Então, graças a Deus, podemos ter um médico aqui que não seja cristão. Mas a maior parte de tudo que passará aqui durante este tempo será tudo com o médico cristão, porque vai ter perguntas que eu também, só o Espírito Santo é que vai começar a me dizer. Então, doutor, base bíblica. O que é que nós temos para começarmos já, entramos então no nosso campo natural, base bíblica? Olha, começando pelo texto que acabamos de ouvir, Sim. não é? Êxodo 23, versículo 25, não é? É uma orientação que Deus, orientação como também um conselho que Deus estava a passar ao povo de Israel. Não é que Deus poderia abençoar o povo de Israel, poderia conceder, prover alimento para eles. Deus aí falou do pão, falou da água, não é? Lembrar que o pão é um alimento sagrado, não é? Então, quando estamos a falar de pão, estamos a falar de comida, estamos a falar de alimento, não necessariamente o pão numa forma literal, não é? Mas é o pão no que toca alimento, não é? Então, era esta a orientação. E Deus prometeu que poderia tirar também as doenças, as enfermidades do meio deles. E nós ouvimos o outro texto no livro de terceira de João também, que Deus falava sobre desejar saúde ao povo, desejar a saúde a todo ser humano. Então, resumidamente, é exatamente isso que Deus queria comunicar à humanidade, queria comunicar a nós como seres criados à sua imagem e à sua semelhança. Porque Deus, tal como disse muito bem, Deus não nos fez doentes. Sim, Deus não nos fez doentes. Deus não criou doenças, mas em função do pecado, em função da desobediência, e disse também muito bem a doutora Palmira, que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas o universo tem leis. Quando nós extrapolamos uma determinada lei, nós sofremos as consequências. Sofremos as consequências, tudo por conta da desobediência, tudo por conta de extrapolarmos estas leis. Exato. Temos a lei de Deus, temos a lei da própria natureza, a lei da saúde. E então, a lei humana ainda, não é? Exatamente. Existem muitas leis, existem muitas leis. Então, principalmente as leis divinas, as leis divinas devem ser obedecidas, porque quando obedecidas as leis divinas, em contrapartida, as outras leis serão fáceis nós também obedecermos. Aliás, é a principal, né? É a base. Porque em Mateus diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Com certeza, com certeza. Em Mateus 6,33. Então, isso quer dizer que se nós não extrapolimos a lei divina, tudo nos irá bem. Com certeza, com Mas, certeza. doutor, já agora entrando para o nosso tema de hoje, falou de alimento, falou de pão, que o pão de uma forma literal tem os outros alimentos. O que é, na verdade, essa obstipação intestinal? Até porque o intestino é o nosso segundo cérebro. O que é obstipação intestinal? Que é a prisão de ventre. As pessoas dizem, eu estou com prisão de ventre, tenho dor de barriga. Vai ao médico, febre tifoide. Vai aqui, febre isso. Dão-te remédios, dão-te fármacos. Mas, doutor, o que é isso? Obstipação intestinal. Numa linguagem mais simples, não é? A obstipação intestinal, comumente conhecida como prisão de ventre, a doutora Palmira já fez referência. A obstipação intestinal é nada mais, nada menos do que a alteração fisiológica, ou seja, funcional, daquilo que é o aparelho digestivo. Lembrar que a digestão começa na boca. Mas estamos a falar, nós estamos a falar, a obstipação é uma doença que acomete o sistema digestivo. Estamos a falar os intestinos. Exatamente. Os intestinos, principalmente.
importante lembrar que nós temos dois intestinos, o Ok. intestino delgado e o intestino grosso. Ok. Muitas vezes que fica preso é o intestino grosso, não é que Que é dificulta onde passam as fezes. exatamente, que Ok. dificulta o indivíduo a tirar o bolo fecal. Ok. Então, quando há alteração, não é? Porque a digestão é um processo, começando pela boca, no processo da mastigação, em salivação. Quando nós ingerimos os alimentos, não é? Quando a gente ingere os alimentos, até há quem diz que começamos a comer a partir dos olhos, porque olha que os alimentos devem ter um aspecto atrativo, devem ter um Exato. aspecto atrativo. Então, quando a gente coloca o alimento na boca, aí começa o processo através da mastigação, em salivação. Quando os alimentos não são bem mastigados, não é? Quando os alimentos não são bem mastigados, isso vai dificultar o trânsito intestinal. Primeiro, O que é esse trânsito intestinal, doutor? é lembrar que os intestinos elas exercem um movimento chamado movimento peristáltico. O movimento peristáltico é que facilita a contração dos próprios intestinos para facilitar também a entrada do bolo alimentar e não só também participa, facilita no processo da própria digestão do alimento. Ok. Para que esse trânsito seja feito de uma forma viável, que facilita o organismo, então é preciso que o indivíduo mastigue bem os alimentos. Depois de mastigar bem os alimentos, no esôfago, aquele todo o processo, esses movimentos peristálticos, nos intestinos Então, delgados, isso quer dizer, o trânsito é vai o caminho, não é? exatamente, Onde a onde comida... o alimento vai passar Ok. até terminar todo o processo da digestão, vai ao processo de absorção. Quando esse processo não acontece, não é começando pela ingestão, deglutição, o processo de absorção Ok. e finalmente o processo de eliminação através do reto. Quando isso não acontece, aí nós estamos diante de uma obstipação intestinal, em que o indivíduo vai ter dificuldade de ir ao banheiro tirar o bolo fecal. Hoje há pessoas que passam 2, 3 dias sem ir ao banheiro defecar e acham que é Doutor, eu normal. já fiquei uma semana. Olha, que uma semana, mais de 72 horas. Só passando mais de 24 horas sem tirar o bolo fecal, não imagina, processos e processos de toxinas começam a se formando dentro do organismo. Por quê? Ok. Porque o alimento começa a entrar em estado de putrefação. Apodrece nos começam os intestinos, gases, né? com certeza. Aí o indivíduo vai começar a deitar gases, não é? E com cheiros nauseabundos, não é? Exato. Então, isso cria um certo desconforto e depois o indivíduo começa a ter um abdômen um pouquinho mais estendido, Exato. a pessoa pensa que está a engordar, mas no fundo está a Está inflamar, doente. está doente, não é? Aí a pessoa passa 1 dia, 2 dias, não consegue defecar, e se for defecar, a pessoa pode fazer muito esforço, e as fezes saem assim, ligeiramente dura, como se Dura. fossem fezes de cabrito. Exatamente. Então, e com um cheiro desagradável. Então, estamos aqui diante de uma doença que pode provocar muitas outras doenças. ok. E como Ok. disse na introdução, os nossos intestinos são o nosso segundo cérebro. Por quê? Vamos falar de um hormônio que praticamente 90% desse hormônio é produzido nos intestinos. Estamos a falar da serotonina. A serotonina que é um hormônio da alegria, hormônio da boa disposição. Então, depois disso, doutor, desculpe, só depois de não ir à casa de banho uma semana ou mais, porque há quem fique 15 dias sem ir à casa de banho, começa a ter aquela irritação, não é? Sim, Irritação, dor de cabeça constante, as tais chamadas enxaqueca, Ok. dor nas articulações, a pessoa começa a ter dores ao acordar, às vezes o corpo fica meio que sem disposição, Sem disposição. altera a questão do sono, e a própria digestão torna-se lenta, o indivíduo começa a ter sensação de um empanturramento com facilidade, só come um pouquinho, já está repleto, já está Exato. empanturrado.
e a própria digestão torna-se uma digestão muito lenta, e não só o processo de absorção, não é, que é da retirada dos nutrientes, não é, para o nosso organismo, também esse processo fica com dificuldade do organismo ou do próprio intestino exercer o seu papel, e a formação das próprias fezes para que tenha uma fezes pastosa, não é, que facilita a eliminação, não é? Então o indivíduo começa a ter muitos outros problemas. Estamos a falar de a própria infecção urinária, porque as bactérias que muitas vezes provocam infecção urinária, essas bactérias também são produzidas nos intestinos, vivem nos intestinos. Estamos a falar uma delas que é Escherichia coli, é uma bactéria, das principais bactérias provocantes da infecção, provocadora da infecção urinária, causadora da infecção urinária. E essa bactéria, doutor, não tem um nome assim meio não científico para que nós possamos dizer aos nossos telespectadores? Prontos, né? Eles não vão saber que bactéria é, mas podemos falar em nomes assim, terra a terra, que a gente possa saber, porque eu sei que quando já houve uma médica que disse que as nossas fezes podem ter cheiro, mas não pode ter aquele cheiro insuportável, que ninguém consegue entrar para a casa de banho depois de você sair. Também são bactérias boas, e ela também ela disse que no nosso corpo tem duas bactérias, umas boas, outras más, e que as más engolem as boas. Doutor, isso é científico, é comprovado, o que é? Olha, na verdade, poderíamos assim dizer que principalmente nos nossos intestinos há mais bactérias do que propriamente células. Okay. Mas que bactérias são essas? São as bactérias que formam a nossa microbiota intestinal. Okay. Microbiota intestinal que vai facilitar mesmo a própria fisiologia, ou seja, o funcionamento do próprio nosso aparelho digestório, nosso aparelho digestivo. Então, essas bactérias que estão aí servem para facilitar o processo de digestão, melhorar a própria saúde dos intestinos, a formação desses neurotransmissores que nós já acabamos de falar, a própria serotonina, a dopamina. Então, todos esses hormônios são formados nos intestinos quando os intestinos funcionam de forma saudável. Agora, quando há presença de toxinas em função do estilo de vida, e porque vamos já falar das causas também, não é? Sim. Em função do estilo de vida do indivíduo, não é? Em função do estilo de vida, estamos a falar de alimentos pobres, mas pobres em fibras. Estamos a falar principalmente os alimentos industrializados. Estamos a falar do pão, embora nós ao começar falamos do pão e dissemos, obviamente, não um pão literal como tal. Não pão literal. Exato. O pão, por exemplo, tudo por conta da farinha. Exato, através da farinha, do glúten que contém esta farinha. É um alimento pró-inflamatório, que depois altera a própria microbiota intestinal, que vai alterar o comportamento das próprias bactérias que nós já fizemos referência, dos nossos intestinos, e alterando a microbiota em função desse alimento, que é um alimento pró-inflamatório, que depois entra em estado de putrifação, que vai produzir substâncias como potricina, cadaverina. São essas cadaverinas, essas substâncias que fazem com que nós tenhamos, ao deitar gases, o gás sai com aquele cheiro insuportável, não é? Porque vai ter, no processo do apodrecimento dessas mesmas substâncias, vai criar aquele cheiro como se fosse mesmo de um cadáver. Então, a pessoa ao deitar os gases sai com aquele cheiro desconfortante. E por outra, estamos a falar também do leite. Hoje há muito, sim, doutora, há muito mito que se tem, não é? Então, o que nós devemos... Como é que nós devemos nos alimentar, afinal, para tirarmos essas consequências, essas causas? Que tipo de alimento nós devemos ingerir para que o nosso intestino funcione da melhor forma possível? Olha, vamos já falar desses alimentos, não é? Ainda falando dos alimentos, não é, que desencadeiam, ou seja, desencadeiam a obstipação intestinal. Estamos a falar também do leite, quando estávamos a falar do leite, através da própria proteína que contém. O leite é bom para mim, doutor? Diga? O leite é bom para mim? Eu como adulto? Não, olha, o leite... é triste que nós hoje vemos adultos ainda querendo tomar leite. Sim.
porque o leite só é permissível, é um alimento, na verdade é um alimento rico, mas deve ser o alimento desde os primeiros anos de vida de um ser humano. Estamos a falar principalmente as crianças, não é? Até aos 2 anos, o indivíduo, sim, a pessoa tende sim consumir o leite, porque já que estamos a falar da obstipação intestinal, nessa idade, nessa fase, nos primeiros anos de vida do ser humano, então o ser humano, os intestinos ainda não estão bem formados. Então, por não estarem bem formados, então não pode se dar um alimento pesado, porque vai dificultar a digestão desta criança, desta vida que está se formando, desta vida que está tentando, não é? Tentando também sobreviver. Com certeza. Então, esses alimentos são alimentos propícios, porque facilitam a própria digestão. É um alimento rico nos primeiros anos de vida da criança. Mas após se tornar adulto, já não pode fazer parte do seu cardápio. E por outra, nós não tomamos leite da nossa espécie. É como se tivéssemos um indivíduo, um adulto aí na vaca, não é? Tentando querer mamar, querer numa expressão mais simples, querer chuchar, não é? Então, isso é inadmissível, é inacreditável. E, por sinal, nós tomamos, às vezes, o processo que é feito, que é para termos o leite em pó, o processo de pasteurização, é um processo que hoje temos pessoas intolerantes à lactose. Eu sou uma delas. Exato, então o leite não é um alimento saudável para o ser humano, tudo por conta mesmo da própria caseína, proteínas muito pesadas que depois dificultam o próprio processo de digestão e tem sido um causador de doenças como a osteoporose, que é doenças que acometem os ossos, e por conta também da própria alteração dos intestinos, ela, em vez de adicionar cálcio através do fósforo, ela rouba mais cálcio. Sim, porque é o que nos dizem, o leite contém muito cálcio. Então, não é um alimento saudável. Desculpa dizer, mas não é um alimento saudável. E hoje por hoje estamos a ver pessoas, crianças de 8, 12 anos, já estão a usar lentes, estão a usar óculos, problema de cegueira. Precoce, não é? Então, todos esses elementos que estamos aqui a fazer referência são fatores que condicionam a nossa microbiota intestinal e alterando, então, o funcionamento dos nossos intestinos. E isso vai desenvolver muitas outras doenças que nós já falamos, o próprio excesso de açúcar, a prisão de ventre, estamos a falar da própria febre tifoide. Porque essas bactérias, como nós dissemos, também está inclusa a própria salmonella tifo, que provoca a febre tifoide. Aquela que depois engorda na barriga, não é? Com certeza. É uma bactéria que é das principais bactérias que provoca a febre tifoide, a salmonella tifo. Porque ela é uma bactéria, poderíamos assim, é uma bactéria suja. Ela gosta de ambiente sujo. Então, tudo por conta dessas substâncias que nós fizemos referência, potricina e cadaverina. Então, ela gosta desse ambiente quente e ambiente escuro e um ambiente sujo. Então, como é que essa bactéria entra para o nosso corpo? Através dos alimentos. Quando o alimento é mal confeccionado, principalmente as carnes, tal chamadas carnes mal passadas, as carnes mal confeccionadas. As carnes de porcos também, não é? Principalmente, não é? Tudo por conta também da própria tênia, não é? Então, esses alimentos, nos nossos intestinos, nós como humanos, entram em estado de putrifação. Porque há um princípio nutricional que percebe-se que, na verdade, pesquisas mostram que há mais facilidade de uma carne apodrecer, mais fácil dentro dos nossos intestinos do que fora da geleira, da geladeira. Tudo por conta da temperatura ambiental do nosso organismo. Então, ela entra em estado de putrifação. E olha, para a carne digerir, ela faz 72 horas. Estamos a falar de 3 dias. E como se não bastasse, às vezes não entra mesmo em estado de digestão. Cola nas paredes dos intestinos, depois leva a uma prisão de ventre, depois começa a criar aí excesso de ácido úrico, muitas outras doenças, problema de hipertensão arterial, que é muito comum nos dias de hoje. Há pessoas que estão a sofrer com hipertensão arterial e estão a tomando muitas drogas que é para poder... Doutor, então eu mesmo já, olha, tenho que tomar drogas para hipertensão, tenho que tomar drogas para intestinos,
Doutor, então tens que fazer uma limpeza intestinal. E olha, falando da limpeza intestinal, nós, por exemplo, lá na nossa clínica, sim, Ok. nós, por exemplo, lá na nossa clínica, na Clínica Bengila, nós temos uma terapia que nós chamamos hidrocolonterapia. É uma terapia muito. Hidroncolo? Hidrocolonterapia. Ok. Esta hidrocolonterapia é uma terapia muito poderosa. Bem, então deixa eu dizer que os meus telespectadores, caro telespectador que está do outro lado, o Dr. Bernardo Gila é proprietário da clínica Bengila, que está no Luanda Sul, nas 500 casas. Viana. E Viana, eles têm lá um processo de hidroncolo, que é limpeza intestinal. Eu já fiz, é muito bom, senti muito bem, mas tem um porém. Temos que deixar mesmo de beber leite, beber muita água. Eu tenho que beber 2 litros de água por dia. E então, o litro de água por dia é calculado pelo nosso índice de massa corporal, não pela gordura. Imagina, tem gordura que a gente às vezes vê e não está com excesso de peso. Então tem que calcular primeiro o índice de massa corporal, só depois então é que vai saber quantos litros, qual é a quantidade de água que você ou eu podemos confeccionar durante o dia. Doutor, já mesmo para nós irmos para aí, já falamos das causas também. Quais são as consequências de prisão de ventre, da obstipação? Olha, Que tipo de consequências é que nós temos para a nossa vida em si? olha, as consequências são várias. Para além, lembrar que a obstipação, que é a prisão de ventre, vamos usar esse termo para Sim. facilitar os nossos internautas, não é? Aqueles que nos acompanham lá em casa, é bem provável que esteja passando por este problema. Sim. Lembrar que a obstipação intestinal pode, como consequência, provocar doenças, estamos a falar, pode causar insônia, pode provocar insônia. Ok. O indivíduo pode ter dificuldade de apanhar sono, não é? De pegar sono, tudo por conta mesmo desta substância que nós fizemos referência, ou seja, desse neurotransmissor que é a serotonina. Sim. A serotonina, no período noturno, no escuro, ela converte-se também em melatonina, que é o hormônio do sono, para que a gente tenha um sono reparador. Então a pessoa vai ter problema de insônia, excesso de açúcar no sangue, não é? Por quê? Porque quando os alimentos não são bem digeridos, então o organismo começa a acumular muitas toxinas. Então vai começar a se acumular muitas toxinas e essas toxinas, por sua vez, podem também levar, como já fizemos referência, pode desencadear a uma infecção urinária. Esta infecção urinária, por exemplo, as mulheres com muitas dores, as cólicas menstruais, as cólicas menstruais, muitas vezes também são causadas por excesso de toxinas através da prisão de ventre. Então, quando essas toxinas vão desencadear, vão alterar a fisiologia do aparelho reprodutor feminino, e aí pode começar, através dessas infecções, através dessas bactérias que nós fizemos referência, Escherichia coli, vai desencadear muitas infecções urinárias, depois vem as inflamações pélvicas, depois dessas inflamações pélvicas pode desencadear outros transtornos, então pode causar muitas outras, a própria hipertensão arterial. Quando o indivíduo está com muita prisão de ventre, a tensão sempre é subir, os níveis tensionais sempre alteram. Por quê? Porque isso vai dificultar a própria circulação do sangue, porque o sangue vai carregar muitas toxinas e o nível de colesterol vai sempre estar elevado. Então, estamos a falar que é uma doença que pode provocar muitas outras, pode levar consequência de diabetes, não é? Com certeza, porque o nível de açúcar sempre vai subindo. Até porque, doutor, já me disseram que o alimento que a gente ingere transforma em açúcar. Sim, o pão, por exemplo, que já falamos da farinha, vai se transformar através dos carboidratos. Estamos a falar o arroz branco, por exemplo, que é pobre em fibra, não é? Através do amido. É um alimento também que provoca a prisão de ventre, principalmente Mas, quando nós eu comemos. tenho uma dúvida aqui. O arroz é semente. Eu não sei se é semente de laboratório, Cereais, semente natural mesmo, mas o doutor vai me dizer. E também temos o trigo, que também é semente.
Então, em que parte é que o trigo é inflamatório, em que parte é que o arroz é inflamatório? É uma pergunta muito inteligente. Sim, porque É verdade. Possa ser que seja ué, também a dúvida dos dos nossos nossos internautas, internautas. porque a gente vê que aquilo é fuba, é trigo. Podemos ir a um mercado e encontrar sementes de trigo. Sim. Vamos ali, encontramos sementes de arroz. Então, como é possível que depois, tudo bem, pode se transformar em açúcar, mas daí processo inflamatório também? Olha, a questão que se coloca não é o alimento como tal, é de que origem é este alimento. Por exemplo, claro, o trigo é um grão, não é? Por Sim, sinal faz parte dos cereais, assim como o arroz, claro. são alimentos da terra, mas só que assim, hoje por conta do próprio processo de industrialização, Ok. nós vivemos numa era industrial, em que os alimentos são pegos do campo, são transportados do campo para as indústrias. Nas indústrias, no processo de De industrialização, manipulação. é manipulado, os alimentos passam num Ok, processo de transformação e ok. são colocados aditivos químicos. Esses aditivos químicos, muitas vezes, por exemplo, vamos comprar uma farinha, tem data de validade. O alimento não pode ter data de validade. Ou Ok. seja, a data que tem no alimento não é do Do alimento. alimento. É a data da substância que conserva este alimento, que faz com que o alimento fique Ah, 1 ano, 2 anos, 3 anos ou 6 meses na prateleira da loja para não estragar. Vamos ok. encontrar, por exemplo, litro de óleo tem data de validade. Não é o óleo como tal, Como mas a tal. substância que é para conservar este óleo é que tem uma data de validade. Ok. Então, esses alimentos em contato com o nosso organismo, Organismo. feito por Deus de uma forma incrível para nós vivermos saudável, nós Ok. homens nos tornamos loucos e talvez por conta da própria loucura do homem, Loucura não é? do O homem queria homem. transformar os alimentos e é de forma proposital para destruir o próprio homem como tal. Exatamente. E são alimentos O bomba, homem é alimentos estranho, não é? tóxicos, que esses alimentos, por sua vez, debilitam o nosso senso moral, porque nós somos o que comemos. Em Exatamente. nutrição, nós somos o que O que comemos. Em comemos. psicologia, nós Nós somos o que somos o que pensamos. pensamos. O nosso estado emocional é muito importante. Muito, muito Lembrar aos importante. nossos internautas que nós somos um ser tridimensional, Yeah. que pressupõe nós somos mente, corpo e Espírito. espírito. Então, quando uma parte do nosso corpo é afetado, vai afetar outros órgãos, Outros órgãos. outras partes do nosso corpo. Meu Deus, isso é Em- muito sério. com certeza. Então, daí que é importante aquilo que nós comemos. Olha que o próprio mundo foi destruído por causa do Do alimento. alimento. Então, nós precisamos ter muito cuidado com a nossa alimentação, porque a alimentação faz parte da vida, é um combustível da vida. Então, se nós sabermos selecionar os nossos alimentos, e aqui vai já o nosso conselho, precisamos voltar à natureza. O homem se afastou da natureza. O Exatamente. homem quer comer mais alimentos industrializados, e Industrializado. esses alimentos debilitam, fragilizam o organismo do homem e roubam a vitalidade dos Ok. órgãos, destroem as nossas células e como consequência disso as nossas células ficam intoxicadas e começam a ter deficiência de E não receber bebemos oxigênio. água, Com ainda certeza. bebemos Coca-Cola, Com certeza, bebemos a com Sprite. certeza falamos aqui falamos aqui de substâncias químicas que alteram a química A do nosso. química do Estamos a nosso falar organismo. químicas sintéticas porque nós também o nosso organismo tem substâncias químicas, Ok. não é? Mas é uma química orgânica, Orgânica, não é aquela natural, sintética com da certeza. indústria. Então, em contato com a química sintética vai alterar a química do nosso corpo e, como Meu consequência, vai Deus. desencadear doenças e Doenças. vai ter deficiência das células receberem oxigênio, vai ter Ok. deficiência das células receberem a glicose, não é? Que, por sinal, é que vai produzir a energia. Energia. Então, aí o indivíduo começa a ter problema de diabetes, não é? Por conta da questão da insulina. O próprio pâncreas Exato. começa a ficar entra em deficiência de produzir Deficiência. insulina, que é o hormônio que regula o açúcar Os no rins sangue. começam a entrar em Quando a pessoa já falência. está com problema de diabetes e hipertensão, são doenças que vão alterar, vão afetar os órgãos vitais. Esses órgãos vitais, estamos a falar do próprio coração, do Coração, próprio os rins. fígado, dos rins. Meu Então, Deus.
todas essas doenças alteram os órgãos vitais. Depois vamos procurar quem é o tio, não é? Com certeza quem é o culpado, porque o avô que passou aqui a semana passada, afinal é o nosso estilo de vida. Nosso estilo de Então vida. o homem precisa voltar para a natureza. O homem precisa... Doutor, voltar para a natureza, o que é que nós devemos fazer? O trigo em si, podemos fazer a nossa farinha de trigo ir para uma moagem, assim como fazemos a fuba? Comprar o grão e fazer a fuba para uma moagem dessas normais? Sim, só precisamos ter, podemos sim fazer, só precisamos ter cuidado para que as próprias substâncias, as propriedades do trigo, porque também ela contém muita fibra, quando ela é natural, Exato. mas quando já passa num processo de industrialização, ela perde essas propriedades e as Mas fibras... essas moagens que há por aí, numa moagem normal, que só é pôr ali, onde a gente faz a fuba? Sim, consegue-se fazer normal, pode-se ter o trigo, mas só que não pode também usar de forma constante. Deve-se haver um equilíbrio, porque o nosso corpo precisa desse equilíbrio nutricional para ter um balanço nutricional. Às vezes o trigo, às vezes um pouquinho de fruta. Então, existe na natureza há muitos alimentos, não é? Doutor, já mesmo temos aqui mais duas perguntas. Para os nossos internautas, quais são os melhores alimentos para o intestino, para o bom funcionamento do nosso intestino? Olha, em resumo, aqueles alimentos que contêm bastante fibras. Estamos a falar desde os cereais, não é? Estamos a falar de cereais como semente de gergelim, semente de girassol. Doutor, semente de gergelim agora está a ver com muito lixo. Fizemos como? Não, é só tirar aqueles lixo ou resíduos que tem aí, não é? Limpar muito bem o gergelim, também contém muita fibra. O mamão, por exemplo, é uma fruta amigo do intestino. Não é um mamão, é uma fruta muito boa. O ananás também contém muita fibra. É um alimento com bastante fibra. E por conta da própria bromelina, que é uma substância que contém o ananás, que ajuda muito bem na fisiologia ou no funcionamento do próprio intestino. Doutor, eu fiz 2 meses a jantar mamão com ananás. Então, é um alimento muito saudável. E estava muito bem. Depois, olha, desencadeei outra vez, porque eu disse, bem, já estou melhor. Então aqui já posso abusar um bocadinho. Acho que terei de voltar. Esse é o maior problema do homem. Depois, olha só, já que nós estamos a falar, por ser um canal cristã, não é? Eu vou pegar um pouquinho de como o médico dos médicos orientava os seus pacientes. Exato. Jesus Cristo. Amém. Ele, quando curava, ele dizia, vai e não peques mais para que não te suceda o pior. É a orientação do médico dos médicos, está a perceber? Jesus, quando curava, ele passava essa orientação. Porque não é o facto de fazeres um bom tratamento, passar por um bom médico, tomares os bons medicamentos, que te leva depois você voltar a abusar. Exatamente. Então, é preciso ir, depois de estares curado, cuide do seu corpo. E não peques Exatamente, mais. Quer dizer, não volte a fazer as mesmas coisas que te proporcionaram, que te levaram a ter a mesma doença. Exato. Então cuide da sua saúde, para que tenhas saúde e possas também, porque cada um de nós tem um propósito de existência. Sim. Então nós precisamos cuidar da nossa vida, para cuidarmos também de outras pessoas, porque nós estamos aqui para cumprir um propósito. Vá, internauta, vá e não peques mais. Vai. É a orientação do nosso mestre. Exato. Essa é a melhor orientação que o médico dos médicos ele dava para os seus pacientes que vinham até ele. Jesus curava. Curava, sim. E nós víamos que Jesus atendia mais. A mente mais brilhante. Com certeza. Jesus atendia mais os pacientes, ou seja, ele curava mais enfermidade do que propriamente pregar. Sim. Então, só para ver que este mundo tornou-se uma clínica. Tudo por conta de nós desobedecermos às leis divinas. Então, tornou-se uma clínica e as pessoas estão doentes. É um hospital. E também confessamos muita coisa que não presta. Ai, eu estou doente. Ai, está-me a doer aqui. Ai, isso. Ai, aquilo. Em vez de dizer, ok, é uma situação, Senhor, está nas tuas mãos que eu estou curada.
E a gente às vezes pensa que é loucura, mas não é loucura. Aquilo que sai da tua boca é aquilo que te acontece. Penso que em provérbio diz que a boca fala do que está cheio o O coração. coração. E precisamos ter muito cuidado com as nossas palavras, porque são tão poderosas. Porque nós, ao emitirmos uma palavra, expressarmos uma palavra, nós estamos a emitir frequência e nós Ok. podemos atrair isso. Então precisamos ter cuidado. E até porque E o até os próprio nossos mundo, com pensamentos, não é? certeza, até porque o próprio mundo foi criado através da Da palavra. palavra. Então a palavra é muito poderosa. Se você é doente, se você se encontra enfermo, você tem que ter um pensamento positivo. Por isso é que nós dissemos que o ser humano é um ser tridimensional, mente, corpo e espírito. Mentalmente, emocionalmente, você tem que estar bem, tem que acreditar que a tua doença vai passar. Vou procurar os médicos vão auxiliar e tudo vai dar certo. Doutor, não é só orar, não é? É Não, aqueles que a gente diz, não. não. Eu vou entrar no espiritual, eu vou orar, vou ficar 40 dias, mesmo já está doente, mas fica 40 dias de jejum, depois morre. Então, aquilo é orar e partir para a ação. Com até porque certeza, é oração, com não é? certeza. Não Você ba- ora e vai para a ação. vai agir, porque não basta apenas orar. E tal como estamos aqui a fazer referência, o ser humano não é só espiritual, não é só parte espiritual. Exato. Embora nós somos seres espirituais dentro de uma experiência carnal, não é? Exatamente. Mas o ser humano não é só espírito, também é carne, carne. também é emoção. Exato. Então, todos esses elementos devem devem estar em harmonia para que nós tenhamos saúde. Amém. Então, significa dizer, se você ora, você tem que procurar, Deus tem que te iluminar, vai te iluminar Exatamente. para você ir Para nos você. hospitais. Com Não certeza. pode só orar e ficar em casa. Deus deu sabedoria ao ser humano. Com certeza. Então, Exato. você ora e vai procurar os médicos, tem que seguir a orientação e continua a orar. Aí sim as coisas vão dar certo. E por outra, a tua própria emoção. Nós precisamos preservar. Hoje as pessoas estão muito fragilizadas emocionalmente. Então, a saúde é toda esta orquestra, não é? Essa toda Devemos ter a harmonia gestão de das emoção. nossas emoções. Nós somos eternos aprendizes. Então devemos ter gestão de emoção. Doutor, mesmo já na reta final, tem aqui o último, a última pergunta que diz assim: um paciente que já tenha ou sofre deste mal, qual é o tratamento? Ok. E como devemos prevenir para não chegarmos até aí? Olha, é o seguinte, falar de prevenção e tratamento. Aham. Atenção aos nossos Aos internautas, não é? Exato. O que nos acompanham. Então, está a começar começa aqui mais uma jornada desse Exato. programa. É uma Passam a jornada. acompanhar, sigam o canal, vão dar vossos likes, não é? Para que esse canal cresça, para ajudar mais Para ajudar pessoas, mais pessoas. não é? Então, dão vossas visualizações, dão vossos likes, porque precisamos ajudar o mundo, precisamos ajudar as sim. pessoas, as famílias, em parte. Então, falando de prevenção e tratamento, olha, lembrar que, olha só, os matemáticos têm uma expressão e nós usamos essa filosofia no sim. nosso dia a dia de Ok. trabalho. Para cada equação há uma resolução. Uau! Para Para cada- cada equação Há uma há uma resolução. resolução. Significa dizer, atenção, para cada problema nesta vida tem há uma solução. Uau! Para cada problema, para cada doença, tem uma cura. Tem uma cura. Não acha que a tua doença não tem cura, não. Amém. Você que está aí sentado, Amém. não se sinta como um coitado. Amém. Levante desta Amém. cama. Levanta aí, Yeah. levanta. E Jesus de onde disse você assim ao homem leproso: levanta, Levanta-te toma a tua cama e ande. anda. É assim que você tem que fazer, tem que ter essa decisão. Amém. Levante mesmo da tua Levante. cama, vá à procura Vá do procurar médico, ora, ajuda. Deus vai te orientar. Exato. E procura ajuda e vai encontrar essa ajuda. Nós Procura, estamos aqui sim. também para te ajudar. Claro. Siga o canal, vai encontrar os contatos, Os estão todos contatos aí. estão lá. E vai ligar para nós e nós vamos. Temos aqui a nossa doutora que poderá também ajudar na parte emocional, para problemas de casais, não é? Outros problemas também ligados à parte espiritual. Vamos. E também temos o lado físico. E nós estamos aqui também para poder ajudar. Você que ajudar. esteja passando por o problema da obstipação, que é prisão de ventre, diabetes, hipertensão arterial, problema de gastrite. Então, muitos outros problemas que afetam Claro. não é, o homem no mundo atual, na atual. nossa era industrializada, principalmente. Então, assim, há muitas formas de tratamento, não é?
A natureza é uma farmácia muito aberta, não é? Não é? Aquilo que nós achamos como alimento. Ainda em fase não é? de descobrimento, não é? Com certeza, não é? Ainda há muita descoberta a se fazer, então a ser feita. Então o caro internauta, não é? Tem muitos outros métodos, nós principalmente na naturopatia, tem muitos métodos que nós usamos. Tem por exemplo, um fitoterápico, um chá, que é muito bom, não é? Muito bom para problemas gastrointestinais. Estamos a falar, por exemplo, do próprio alecrim, o artemisia, não é? Essas plantas são chás, sim, são fitoterápicos que é muito benéfico para problemas intestinais. Estamos a falar a própria babosa, não é? Que é o aloe vera, que é muito bom também para os intestinos. Nossos internautas, quem não sabe a babosa, a aloe vera é a xandala. Exatamente. Okay? Atenção. Pega num pé, coloca na tua casa. E vamos ter uma outra sessão que o doutor vai explicar de que forma é que nós utilizamos a babosa. Mas ainda assim, o doutor vai deixar aqui os seus contatos, vai deixar o endereço da clínica, para que você que nos acompanhe esteja firme, procure ajuda. Procure ajuda, que o intestino, o nosso segundo cérebro, e é muito sério o que nós estamos aqui a falar. Eu, particularmente, estive nesse lado, sofri, gastei dinheiro, muito dinheiro, e todo mundo só me dizia, vai fazer alguma coisa. Ah, doutor, tem uma coisa, que há uma bactéria que supostamente os médicos dizem que se aloja, ou então já nasceu conosco, que é o Helicobacter pylori, o HP. Certo. E que me foi diagnosticada mais de 3 vezes. Mas eu hoje descobri que há mais 2 outras bactérias iguaizinhas a esta, Helicobacter pylori, que não aparece. Então, é estas 2 bactérias que vão trazendo o câncer de estômago. De intestino. Exato, porque como já dissemos, e estamos a falar do problema ligado aos intestinos, não é? Essas bactérias, de certa maneira, como já dissemos, elas são muito agressivas. E por conta delas, há muitas bactérias, estamos a falar, uma delas também, as amebas. As amebas é uma das classes das bactérias. E nós estudamos isso na 4ª classe, as amebas. As amebas é uma das bactérias também muito perigosas, também, assim, que ficam por muito tempo grudado nos intestinos e que também pode criar alterações na fisiologia do próprio intestino, no funcionamento do próprio intestino. E a pessoa começa a ter muitas prisões mesmo de ventre e começa a criar resíduos, ou seja, fecalomas. Fecalomas são pequenas fezes, resíduos fecais que muitas vezes ficam grudados nos intestinos grossos por muito tempo. E a pessoa pode estar com essas fezes 5, 7 anos ou mais. Não é? Estamos a falar de alimentos que você já comeu há mais de 5 anos, está lá nos intestinos em forma de fezes guardado, que depois começa a te provocar muitas doenças. Vai sempre fazer exame, sempre febre tifoide, sempre infecção urinária, sempre muitos outros doenças que não terminam no teu corpo. Com certeza. As doenças enquanto os intestinos não estiverem saudáveis, as doenças nunca vão terminar no corpo. Então, aí estão os métodos de tratamento, e um dos métodos que nós usamos também é essa hidrocolonterapia. O indivíduo passa por um processo de desintoxicação. Olha, ainda ontem, não é? Ainda ontem recebi uma paciente, não é? E que ela veio com queixas de muita tensão, estresse acima. Ela chorava, lamentava. E eu fui percebendo que, para além dos intestinos, eu fui perceber que ela tinha problemas emocionais. Então, fui aconselhando. Quer dizer, ela saiu de lá muito animada. Mas saiu mais animada depois de passar no processo de hidrocolonterapia. Ela veio tão alegre, disposta, doutor, eu estou leve. O meu corpo, eu estou alegre, estou feliz. Olha, o incrível que parece, essa terapia é uma terapia muito incrível. Que bom. E então estamos aqui diante de uma terapia que ajuda a aliviar, de certa maneira, o trânsito intestinal, melhora. Olha, só para se ter em conta que pesquisas mostram que neste processo de desintoxicar os intestinos por meio dessa terapia, pode-se eliminar mais de 50 enfermidades que possam vir a se desenvolver por causa da intoxicação dos intestinos.
Yeah. Então, é uma terapia muito poderosa. Muito poderosa. Que bom. Então vai lá, faça essa terapia. Temos também aí alguns suplementos, assim como espirulina, que é um suplemento também amigo Do dos intestinos, intestino. também ajuda a equilibrar, a melhorar o próprio intestino. As frutas Ok. já falamos, já fizemos referência ao mamão, ananás, Mamão. muitas outras frutas também, como a banana também contém muita fibra, Ok. não é? Também devemos comê-la em forma equilibrada. Exato. Temos muitos outros alimentos, a couve, também um alimento muito bom para os intestinos. Ok. Estamos a falar da própria quisaca, também contém muita fibra, não é? É só saber É confeccionar, isso que eu ia é dizer, só saber doutor. A confeccionar a quizaca quisaca, também nos porque está a também trazer possa ser um alimento que sim, pode provocar, transmissor de exato, bactérias. pode ser um alimento tóxico, mas Sim. usando, sabendo confeccionar, Ok. essas mesmas substâncias tóxicas pode ser eliminado. Eliminado. Então, existem muitos outros alimentos que nós aqui se descrevemos Não vamos quase sair que daqui agora. exatamente. Ok. Doutor Então, Bernardo, muito obrigada. Estamos já na reta final. sim, Quero que deixe aqui os seus contactos, o endereço da clínica, para que os nossos internautas possam aparecer, possam ligar. A nossa equipa técnica vai colocar também no nosso rodapé os nossos contactos. E estamos a preparar o próximo encontro para falar da infertilidade. não tem Doutor, problema. tem muita infertilidade em Angola. Talvez vamos, se calhar, por causa desses alimentos que a gente vai tendo aqui. E o outro maior problema também é a impotência sexual. Não vou dizer nas mulheres, não é? Porque as mulheres ficam frígidas, não vou dizer frias, frígidas, mas tem muito homem por causa do álcool, está com impotência sexual. Com Então, certeza. doutor, muito obrigada pela sua presença no nosso estúdio. Boas Novas TV, estúdio Televisão Online Cristã. Hoje recebemos no nosso estúdio o doutor Bernardo Gila. E para terminar, o doutor vai falar os seus números de telefone, vai deixar o seu endereço. Muito obrigada a você que nos assistiu. Muito obrigada a você que está do outro lado. Agradeço até o próximo programa. Muito obrigado, sim. Para fechar, não é, os nossos contactos, muito antes de passar os contactos, gostava só de deixar um conselho na parte das prevenções, beber bastante água, tal como já dissemos também. As pessoas hoje bebem pouca água, não é? Porque a água também participa em quase todos os processos metabólicos, facilita também no trânsito intestinal, melhora nossos intestinos, melhora a nossa circulação, melhora a nossa capacidade cerebral. A água é um super líquido e indispensável à vida. Então, deve beber no mínimo 2 litros de água, tal como já fizemos referência, no mínimo. Então, dependentemente também do índice de massa corporal de cada pessoa, é importante beber a água e voltar mesmo à natureza, fazer paz, comer bastante fruta, alimentos com fibra, exercícios físicos que são muito importantes, também ajudam no trânsito intestinal. Então, este é o conselho, não é? Não espera ir para o hospital, não espera que a doença venha para depois ir para o hospital. Então, previna-se, porque a prevenção é muito mais melhor e mais barato do que curar uma determinada doença. Então, cuide do seu corpo, cuide da sua saúde, porque é uma dádiva divina, dada por Deus. Então, você precisa cuidar, caro internauta, caro amigo, você que nos acompanha. Então, os nossos contactos é 933 33 25 99, acredito que vão passar aí no rodapé, que é o 933 33 25 99. Também pode ligar para o 932 01 14 50, 932 01 14 50. E também são os nossos WhatsApp. Também pode aderir à página, ao Facebook, não é? Que é Clínica de Medicina Integrativa Bengila. Vai lá, nós temos lá muitas terapias, temos terapias, temos consultas de nutrição, temos consultas de terapias para infertilidade, para casal. Então, temos muitas terapias, temos nutrição
nutrição que nós chamamos nutrição para a infertilidade, não é? Alimentos, nós selecionamos alimentos que ajudam facilmente a pessoa a engravidar. Então, vamos já falar desse tema a próxima vez. Então, vais procurar as amêndoas, não é? Sim. Então, vamos falar desses alimentos no próximo tema, que vamos falar de infertilidade. Então, nós agradecemos você que nos acompanhou, você que nos acompanha. Mais uma vez queremos convidar, dão o vosso like, sigam a página, não é? Convidem pessoas para seguirem esta página TV Online, para que possam mais pessoas aderirem, para que mais pessoas possam ter esse conhecimento, estas informações, para que tenhamos saúde, tenhamos paz e nos encontramos com o nosso Deus, não é? Dia a dia. Então, nosso muito obrigado. Vamos então inclinar as cabeças e voltar a orar. Nosso eterno Pai que estás nos céus, Jesus, te agradecemos por estes minutos que tivemos aqui a compartilhar esses conhecimentos relacionados à saúde com os nossos internautas. É verdade que esta hora muitas pessoas estão gemendo na cama dos hospitais, há pessoas que não têm dinheiro para levar os seus parentes nos hospitais, mas Senhor, dê a graça, que o teu poder seja com estas famílias que se encontram enfermas. Senhor, nos ajuda a ter sabedoria para que saibamos buscar a tua presença também, que nos dê sabedoria para que saibamos selecionar os melhores alimentos para que proporcionem saúde ao nosso corpo. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos mais uma vez pela vida, te agradecemos. Embora muitas vezes escolhemos alimentos que não são bons, mas o Senhor tem nos abençoado, tem nos cuidado. Obrigado pela chuva que cai à terra para produzir alimento. Obrigado pela abundância e pela prosperidade que tens concedido aos teus filhos e a toda a humanidade, Senhor. Mesmo a humanidade estar decaída, o Senhor ainda tem um amor incalculável com esta humanidade. Senhor, abençoa a todos. Abençoa Angola e os angolanos. Abençoa os nossos governantes, Senhor, e nós queremos que o Senhor abençoe também este canal, para que este canal possa ser um ministério para salvar vidas, salvar almas. Te suplicamos com fé, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém.